prosseguir nessa nossa empreitada para compreender esse presente lindo da Palavra de Deus para as nossas vidas. E chegamos aqui num momento que eu acho que era importante a gente reafirmar sempre, para quem perdeu alguma coisa, mas muito resumidamente vamos tentar rever algumas verdades que nós lemos até aqui, tá bom? Então nós estamos lendo o texto de Hebreus, não é uma carta, é um tratado teológico, escrito provavelmente depois do ano 70, do primeiro século, com enormes possibilidades de ter sido uma composição de uma comunidade de judeus que se converteu ao Cristo. Esse aqui é o contexto da carta, para a gente poder estudar. Grandes chances de ser uma comunidade da cidade de Alexandria, no norte do Egito, porque ali tinha uma comunidade de judeus muito forte e tinham convertidos ali. E esse tratado aqui propõe explicar para um antigo judeu que se converteu a Cristo Jesus, quem é Cristo, como é que se adora Jesus, como é que entende Jesus Cristo no contexto do primeiro século. Isso aqui é a proposta do texto. Por quê? Bom, porque nos primeiros anos depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor, surgiram as primeiras comunidades, as primeiras igrejas, os primeiros convertidos. E esses eram, obviamente, judeus. Os primeiros convertidos ao Senhor eram judeus. O Evangelho foi pregado, primeiramente, aos judeus, vocês sabem disso. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu entre os judeus, como judeu. Os primeiros convertidos, então, eram judeus. E mesmo tendo se convertido a Cristo, essas pessoas mantinham uma visão religiosa muito influenciada pelo judaísmo. Isso é a história de Israel, a gente que estuda sabe. Então, a maneira de se relacionar com Deus, e nessa maneira estavam os princípios do judaísmo. As leis judaicas, os rituais, as práticas de adoração. Isso tudo ainda era muito forte na cabeça deles no primeiro século, mesmo tendo se convertido a Jesus. E assim, eles ainda, por exemplo, iam no templo orar 3 vezes ao dia. Quem já leu aqui Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a terceira oração do dia. Pedro e João eram discípulos, apóstolos do Senhor. Mesmo assim, iam 3 vezes ao dia orar no templo de Jerusalém, uma prática judaica. Eles preservavam, por exemplo, ainda muitos circuncidavam os seus filhos. Quando nós lemos as cartas de Paulo, você vai ver que ele vai combater isso firmemente. Nós não circuncidamos a carne, nós circuncidamos o coração. Porque ainda existia como prática a circuncisão no meio dessas pessoas que já tinham se convertido a Jesus. Práticas do judaísmo. Muitos achavam, por exemplo, que a intermediação entre as pessoas na terra e Deus era feita por sacerdotes aqui na terra. Quem intermediava a vida das pessoas com Deus? Os sacerdotes. Esses sacerdotes estavam onde? No templo. Tinha uma leva. Tinham, acho que no templo, se não me engano, no templo de Jerusalém, nesse tempo, 8.000 sacerdotes. Eram famílias sacerdotais. E também, por exemplo, era ainda na cabeça deles muito comum, e era preservado, a antiga prática de oferecer sacrifícios no templo para alcançar o perdão de Deus. Então, tudo isso, que é a parte do judaísmo, foi preservado na cabeça dos primeiros cristãos convertidos, na maneira de se relacionar com Deus. E aqui está o problema da carta. Esse é o quadro religioso do primeiro século, que o texto quer tratar com os novos cristãos se relacionando com Deus ainda a partir das práticas da velha aliança. Hoje nós vamos entender isso, o que é velho e o que é nova aliança. Os seus sacerdotes, os seus sacrifícios, os seus rituais ainda eram usados. Bom, nesse contexto, o que aconteceu? No ano 70, depois de Cristo, ocorreu uma guerra em Israel, a guerra dos judeus, e o templo de Jerusalém foi completamente destruído. E aí, pôs fim à possibilidade, essa possibilidade religiosa, sacrificial, baseada no templo e no sacerdote. Isso meio acaba, porque o templo foi destruído, não tem mais. Não tem mais essas práticas, elas ficaram dificultadas. Então, não é muito difícil imaginar o vácuo, o buraco que se abriu na cabeça dessas pessoas. Porque sem o templo, sem o sacerdote, sem o sacrifício, como é que nós vamos adorar a Deus agora? É isso que o texto quer fundamentar. Como é que nós vamos fazer as nossas orações, as nossas súplicas, se não tem sacerdotes? Eles que oram por nós. Como é que nós vamos levar o nosso sacrifício para alcançar o perdão de Deus? Como é que nós vamos fazer isso agora? Esse é o buraco que se abriu. Essa é a falha. E a resposta para todas essas perguntas está no texto de Hebreus. É isso que nós estamos estudando. É para isso que ele foi escrito. Nós já vimos lá no início
que nós começamos a leitura dele no capítulo 1, com o texto exaltando, dando todo o poder e toda a honra a Jesus Cristo como Filho de Deus. O Filho do Deus Altíssimo, nós já vimos isso. Aquele que era desde sempre, que veio, aquele que se fez carne e sangue e habitou entre nós, aquele que esteve sujeito às mesmas tentações que todos nós, mas que não pecou, só ele, o único ser humano que não pecou. Ele se deu em sacrifício por nós, mas ele ressuscitou e voltou a sentar à direita de Deus Pai, de onde tem intercedido por todos nós, e faz isso porque ele é, na verdade, o único que pode. Afinal, ninguém como ele nos conhece tão bem. Afinal, ele encarnou, ele viveu aqui como nós, em tudo que nós vivemos, mas ele venceu. Por quê? Porque o pecado não o dominou. Ele morreu sem pecado, e ele voltou a estar à direita do Pai, ele voltou ao céu para ser intercessor, aliás, o intercessor perfeito junto a Deus, pelas nossas petições por nós. É isso que o texto fundamenta tão bem. Aqui na terra, quem intercedia junto a Deus pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas, eram os sacerdotes. Existiam inúmeros. Eles faziam as orações, eles apresentavam os pedidos de perdão, eram eles que oravam, oficiavam as tradições, principalmente isso. Eram os sacerdotes que pegavam os sacrifícios e levavam no altar para oferecer a Deus os sacrifícios para o perdão dos pecados das pessoas. Veja, diante de tudo isso, desse quadro que eu estou falando para vocês, Jesus Cristo então é quem? Ele se torna esse sumo sacerdote celestial, no céu. Ele se torna esse intercessor diante do Pai, porque depois dele, não precisa mais do templo, aliás, já perderam o fio. O próprio Cristo disse, porque ele ensinou, que o templo agora não vai existir mais. E quem é o templo? O seu próprio corpo. Jesus disse isso. Esse povo, esses judeus tão focados no templo, o próprio Jesus diz que depois dele, o corpo dele seria o local de adoração. Eu vou ler para vocês, João 2, verso 19 a 22, no momento em que Jesus está sendo confrontado pelos fariseus, e ele respondeu, no versículo 19, ele diz assim, derrubem esse templo, e em 3 dias eu vou levantar ele de novo. E os judeus disseram, 46 anos demorou para edificar esse templo, e o Senhor está dizendo que vai levantá-lo em 3 dias, mas aí o texto diz, mas Jesus falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, depois de 3 dias, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, depois de Jesus, não importa mais o templo, porque a pessoa dele é o local de adoração a Deus. E é importante que você entenda isso. Depois de Jesus, quem manda no relacionamento com Deus não é mais o templo, não é mais a igreja, não são mais as pedras, não são as paredes, é Ele, é Cristo. Ele é o intermediário, é Ele. Assim, Deus não procura pessoas que simplesmente vão para a igreja. Isso não está no centro do coração. Mas Deus procura pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos construir isso, queridos, porque a religião teima em voltar para onde era. E ela vai negando Jesus Cristo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que compreender. Nós podemos até nos reunir em um lugar físico como esse aqui, por exemplo, não tem problema. Mas a razão da nossa reunião não é este lugar. A razão da nossa reunião não pode ser o templo, mas é quem está conosco no lugar. A razão de tudo que nós fazemos é quem conosco está no templo. A adoração não é mais feita em função do templo, é feita em função de Cristo Jesus. Percebe aqui a diferença? Hoje nós vamos compreender isso muito bem. O templo não é mais a razão. Aliás, aqui no texto, ele tinha sido destruído. E por isso que tem essa desconstrução. Não são mais necessários os intercessores de sempre, por exemplo. Não precisa mais dos sacerdotes. Não precisa do pastor, não precisa do bispo. Porque intercessor entre você e Deus, quem é? Jesus Cristo. Quem mais? Só Ele. Antigamente você ia na igreja e falava, pastor, eu preciso de uma reza braba aqui, porque o negócio está feio. Não precisa. Você precisa de alguma forma ter Jesus contigo, que está tudo certo. Você não precisa daquele que é mais santo. Não, você precisa de Jesus Cristo na tua vida, porque Ele é o sumo sacerdote celestial. E depois dele, nós não precisamos de mais ninguém, só dele. Amém?
Então veja, nós não precisamos de ninguém, somente viver Cristo. Essa é a questão do Evangelho. Isso aqui não entra na cabeça dos crentes até hoje. Nós não precisamos de rito, nós precisamos viver Jesus Cristo. É a lógica do Evangelho. Da mesma forma, nós não precisamos mais dos velhos sacrifícios. Nós já vimos isso aqui. Os judeus iam ao templo o tempo todo, e o texto vai dizer, levar os seus animais para sacrificar a Deus. O sacerdote fazia isso. Para quê? O sacerdote sacrificava, orava a Deus e pedia o perdão de Deus sobre aquela pessoa que levou o sacrifício. E isso o tempo todo. Volta para casa de novo, peca de novo, volta de novo com seu sacrifício, oferece sacrifício e recebe o perdão de novo. Volta para casa de novo, peca de novo, volta para o templo de novo, oferece seu sacrifício e Deus perdoa, e volta para casa de novo, fazer o quê? Pecar de novo. Essa é a lógica religiosa sacrificial. Presta atenção, essa lógica religiosa de sacrifícios foi completamente desmontada por Jesus Cristo. Porque, segundo Hebreus, ele fez um sacrifício, eterno, perfeito, eficiente e suficiente. Não precisa outro. Depois dele, toda essa lógica de querer agradar a Deus oferecendo sacrifícios caiu por terra em nome de Jesus. Hebreus vai dizer isso. Os novos convertidos que vieram do judaísmo, que estão perdidos sem templo e sem sacerdote, para oferecer os seus sacrifícios, aprendem que não precisa mais. Jesus Cristo, o sumo sacerdote celestial, já fez o sacrifício definitivo. Então, esquece esse negócio de templo, esquece esse negócio de sacerdote terreno, de sacrifício, para tudo, e se renda a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso sacerdote celestial. Se renda a Ele que está tudo certo. Vamos viver Cristo que está tudo bem para Deus. Ele desmonta, esse desmontar é uma coisa que se chama a nova aliança, nós vamos entender isso hoje. Esse sumo sacerdote celestial, ele é de que família sacerdotal? Nós falamos semana passada, que todos os sacerdotes, aquele monte de sacerdotes, eram de famílias escolhidas desde Arão, né? Que passou, e quando foram escolhidas as tribos, a tribo de Levi foi separada, a tribo de Levi não teve herança porque foi separada por uma função sacerdotal, de cuidar da casa de Deus. Então, Arão, a descendência de Levi, eram todos sacerdotes de família. Esse aqui, celestial, de que família sacerdotal ele é? De nenhuma. Ele é o sumo sacerdote da linhagem que falou o Salmo 110, que nós já lemos para vocês, da linhagem de Melquisedeque. E aí ele vai fundamentar, por que da ordem de Melquisedeque? Porque o Salmo 110 já havia falado que o Messias não seria da linhagem de Arão, não seria da linhagem de Levi, de nenhuma família sacerdotal na terra. Ele é o sumo sacerdote da família do próprio Deus Altíssimo. Olha que sensacional isso. Ele é o sacerdote da família do próprio Deus. E assim nós chegamos na leitura do capítulo 7. Observe o que nós lemos aqui hoje. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis. Nós estamos falando do quê? Gênesis 14, né? Que nós já falamos disso também. Depois de derrotar os reis. E abençoou Abraão. Melquisedeque fez isso. Hebreus está dizendo, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. De paz porque Shalom é paz, né? Salém é paz, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia de família, sem linhagem de sangue nenhuma, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Essa mescla que o Salmo 110 faz. De que família sacerdotal judaica ele era? De nenhuma. Por isso que o texto usa o Salmo 110 para falar de Jesus. É da linhagem do próprio Deus Altíssimo. O seu nome, Rei da Justiça, Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia terrena, sem descendência sanguínea, sem princípio de dias, nem fim, porque ele não está sujeito ao nosso calendário. Ele é eterno. Filho de Deus, sacerdote celestial eterno. O texto está fazendo uma ponte entre o Melquisedeque de Gênesis 14 com o Senhor Jesus. Passando pelo Salmo 110, porque o Salmo 110 foi escrito para o Messias, e é lá que ele fala que ele é da linhagem de Melquisedeque. Percebe por que está escrito isso? Toda vez que você for ler, for estudar o livro de Hebreus, você vai entender, tá bom? Ok? E aí nós chegamos no versículo 4.
Vamos ler de 4 a 7 para você continuar compreendendo aqui. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão, né, a tribo de Levi. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha a promessa de Deus. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, quer dizer, superior aqui é Melquisedeque. Considere Melquisedeque, porque Abraão se submeteu a ele, deu dízimo de tudo a ele. E que interessante, porque a lei só vai determinar isso muito depois. A lei de Moisés vai dizer o quê? A tribo de Levi será separada, os bisnetos de Abraão, netos e bisnetos, e eles serão responsáveis por recolher o dízimo do povo. E aqui, Abraão reconhece isso muito antes de ter a tribo de Levi. Foi abençoado por Melquisedeque. Os levitas eram responsáveis por recolher o dízimo para cuidar da casa de Deus. Não sei lá quanto tempo atrás, Abraão também foi abençoado por ele, por isso Melquisedeque é superior a Abraão. Nós estamos querendo dizer o quê? Adivinha? Jesus Cristo é superior a Abraão. O sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Percebem a necessidade da construção de Jesus aqui? Superior a tudo que existia na religião judaica? É assim que está caminhando o texto. É muito superior a tudo. Aí no verso 11 ele vai dizer assim, ó: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Olha isso. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor foi descendente de Judá, da tribo do qual Moisés não fala nem de sacerdócio. O que ele está querendo dizer? Ele está em meio a essa construção toda, para estabelecer Jesus como o único intercessor diante de Deus, entre Deus e a humanidade, algo precisa ficar muito claro. Por quê? O que tinha de mais caro para um judeu, sabe o que era? Era a lei de Moisés. Nada para eles é mais importante. Mas a partir dessa lógica do sacerdócio de Melquisedeque, o texto vai dizer uma coisa muito importante, presta atenção. A tradição que valorizava o templo, o sacerdócio levítico terreno, os sacrifícios, são parte da primeira aliança. A primeira lei, aquela que foi dada através de Moisés. São ordenanças da lei de Moisés, mas agora depois de Jesus Cristo, a aliança é nova. Por isso ele vai dizer, certo é que quando a mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança da lei. Mudou a lei. Cristo estabeleceu na sua morte uma nova aliança, e aquilo que foi estabelecido pela antiga lei foi alterado depois do sacrifício definitivo que ele fez na cruz. Jesus estava ali mudando as coisas, mudando a estrutura. Você se lembra das palavras de Jesus na Santa Ceia? Nós celebramos todos os meses. Ele, quando pega o cálice que simbolizava o seu sangue que seria derramado na cruz, ele diz o quê? Este cálice é o cálice da nova aliança, não é mais da velha, não é mais da antiga. A nova aliança que eu faço com vocês. Presta atenção, isso é muito importante, porque a partir de agora, é um novo testamento. A partir de agora, a antiga aliança, a antiga lei, não será mais a base do relacionamento com Deus a partir de Jesus Cristo. Percebe a construção teológica aqui? A partir dele, tudo será baseado não em templo, não em intercessores humanos, não em sacrifícios terrenos, mas no seu corpo e no seu sangue. Aqui está o elo de ligação entre a humanidade e Deus, o corpo e o sangue de Jesus. Entenda isso, entre você e Deus só existe uma coisa, Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não tem mais nada. Não tem religião, não tem templo, não tem bispo, não tem nada. Tem ele e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Você e Deus, e no meio disso, só Cristo. Então presta atenção, se você deseja alcançar o coração de Deus, basta se submeter à cruz de Cristo. E a pergunta é, como? Tomando você também a sua. Qual é o convite de Jesus? Se alguém quiser me seguir,
tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha e me siga. Como é que eu consigo me submeter à cruz de Cristo? Negando a você mesmo, tomando a tua cruz, partilhando a sua vida para o bem dos outros. Essa é a medida do coração de Deus. Cai por terra todos os nossos rituais religiosos, as nossas práticas, as nossas leis, as nossas doutrinas, vão tudo por terra. Você entende isso? Você entende o poder que tem e o tamanho que tem Jesus Cristo? Você entende por que nós somos cristãos? Vou ler um pouco mais, depois a gente vai comentar. Versículo 15. Está tudo bem até aqui? Estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Versículo 15 diz assim, presta atenção. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada. Por quê? Porque ela era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Vamos entender isso aqui. A antiga lei, baseada em sacrifícios feitos para os sacerdotes no templo, é fraca. Por quê? Porque ela não aperfeiçoa nada. Olha isso, está escrito aí, não sei o que estou dizendo, tá bom? Não me acusem de heresia. Ela não aperfeiçoa coisa alguma. E aqui, presta atenção, você fala, mas como assim, né? A lei não aperfeiçoa? A questão é que essa lógica religiosa, baseada numa lei escrita em papel e tinta, que ordenava sacrifícios de animais para perdão dos pecados, e as pessoas pecavam, e ofereciam sacrifício, e Deus perdoava, e voltava para casa para pecar, e oferecia sacrifício, e Deus perdoava, e voltava para casa, lá. Essa lei não aperfeiçoa ninguém, não muda ninguém. Por quê? Porque é uma lógica externa religiosa, uma lógica religiosa do lado de fora. É uma religião do exterior. Nós devemos ter que um dia, em nome de Jesus, como cristãos, entender quem é Jesus Cristo e o que Ele espera de nós. Tudo que Ele não espera de nós é uma religião da casca. Essa lógica não muda ninguém, porque ela é externa. O texto de Hebreus aqui está afirmando que a antiga aliança, baseada em templos, em sacerdotes humanos, em leis, em sacrifício de animais, é fraca e inútil, porque ela não muda o caráter das pessoas. Ela não muda quem a pessoa é. Aí você vai lá e peca. Não, tudo bem, mas eu vou levar meu cordeirinho lá e você perdoa. Eu vou lá e peco de novo, vai levar meu cordeirinho, eu peco. Isso não muda ninguém, porque é uma coisa de fora. Entretanto, depois dele, depois de Jesus, do seu sacrifício definitivo, a nossa adoração não é mais baseada em leis. Você não tem na Bíblia um conjunto de regras do que você pode e não pode fazer. Não é baseada em templos. Você não pode ser santo dentro da igreja e na sua casa, não. Ela não é baseada em sacrifícios rituais. A nossa adoração é baseada em espírito e em verdade. A transformação não é mais mudar de religião. Aí, pastor, porque antes eu era macumbeiro, agora eu sou do Senhor. Ótimo, mas e daí? O que muda? Hebreus afirma que é isso e só isso que nos aproxima de Deus. Essa profundidade que nós vamos entender ainda, calma. Veja o verso 20. Ele fala assim, isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então veja, sobre nenhum outro sacerdote houve um juramento, mas sobre ele sim. Aonde? Salmo 110, ele está no mesmo lugar. Salmo 110 afirma, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Essa promessa está no Salmo. Essa promessa sobre Jesus. Por isso Jesus é a garantia da nova aliança que Deus estabeleceu conosco. A nova aliança. Ele é a garantia. Entenda que o texto aqui está preocupado com algo, porque a nossa garantia diante de Deus não se baseia na nossa religião. Não é como pensam os evangélicos, nós somos evangélicos, nós estamos salvos, o católico está tudo no inferno. Não é isso.
Não baseia-se na nossa religião, não se baseia no templo. O nosso templo é lindão, porque ele é grande, cabe 5.000 cadeiras, ele é pretão e tem luz estroboscópica, por isso nós somos salvos. Não é o templo, não é, a garantia não são os sacerdotes, muito menos os sacrifícios que a gente faz. Não é garantia, porque a única coisa que nos garante diante do Senhor é viver sob a nova aliança nos dada através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Essa é a única garantia que nós temos diante de Deus. Não há outra. Não se fie em nada. É a única coisa que nos apegar. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, nós que nos esvaziamos de nós que nos entregamos a nossa vida totalmente para Ele, por Ele, nós temos uma garantia, meu irmão, minha irmã, em Cristo a salvação nos alcançou, e enquanto nele estivermos, a salvação será sobre nossa vida, nós estamos salvos. A gente vai para a igreja e fala, não, agora que eu levantei a mão e me batizei, eu estou salvo. Não sei, boa sorte, tenta aí, mas não é isso que o texto me faz entender, porque se não for Jesus, não tem salvação. Veja o verso 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Os sacerdotes morriam. Mas visto que este vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Não é aqueles que têm uma religião. É que por meio de Jesus se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Tudo o que nós precisamos. Aliás, que bênção que nós recebemos. O sacerdócio dele é diferente, porque os sacerdotes desse mundo são muitos, por quê? Porque eles morrem, mas ele não morre, ele é eterno, e por isso a sua aliança é eterna. Aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário é eterno, não vai mudar nunca. Nunca, é eterno, você precisa confiar nisso, e por isso a sua aliança também, por isso quem dele se aproxima e nele permanece, quem se relaciona com Deus a partir de Cristo, e só de Cristo, quem nele vive, receberá a salvação eterna. Salvação não é para quem acha que é santo, salvação é para quem vive em Jesus Cristo, para quem permanece nele, para quem tem vida em Cristo, isso é importante. Através, essa salvação, é por meio dele que nós nos aproximamos de Deus, porque ele vive, e se nós vivemos para interceder por nós. Então, é de um sumo sacerdote desse como que a gente precisava. Ele, que é santo, inculpável, puro, separado dos pecados exaltados, é disso que nós precisamos. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, nós que nos convertemos a Jesus, nós convertemos a Cristo, quer dizer, esquece a antiga aliança, esquece aquilo que era, esquece os antigos rituais, esquece essa religião da boca para fora, essa religião de vai e volta, porque agora a nossa religião se chama Jesus Cristo. Ele é a única medida, ele é o que serve, ele é tudo que você precisa, ele é o intercessor celestial santo, que não tem nenhuma culpa, sem pecado, puro, exaltado acima do céu. Jesus Cristo é o nome dele e só ele importa. Entende isso? Mais um pouquinho, estou acabando. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Por que dia após dia? Vai e vem, sabe? Vai, peca, volta, de novo, vai, todo dia sacrifício, sabe? Peca, oferece sacrifício, pede perdão, tal. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todo dia, primeiro pelos seus próprios pecados, porque ele não pecou, e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para frente, para sempre, que não tem pecado, que não tem falhas, que não precisa ficar oferecendo sacrifício toda hora, já basta. Vai ter que parar com a campanha de 70 semanas para conseguir uma bênção, porque sacrifício não te salva mais. O que salva? Vive Jesus Cristo. Não precisa de campanha se Jesus é na tua vida o tempo todo e você reflete Ele. O texto faz uma distinção aqui muito clara, então, uma distinção, aliás, espiritual, entre a antiga aliança e a nova aliança. Assim como o texto faz uma distinção assim, muito espiritual e clara entre as religiões e os seus sacrifícios. As religiões estão preocupadas com o exterior, com a saia das irmãs, né, com a roupa, com o cabelo, com a aparência, com as leis escritas,
e Jesus Cristo, que é outra coisa, porque ele não é a antiga aliança, mas ele estabeleceu uma nova. Ele não pode ser acessado por sacrifícios nossos. Ele não pode ser encontrado no nosso exterior, no nosso terno e com a Bíblia debaixo do braço. Jesus não está lá. Jesus está onde, meu irmão? Aonde é que ele está? Onde é que ele tem que estar? Dentro de cada um de nós. Você entende o que o texto está batendo aqui? Nós inventamos uma religião por fora, de que erra, pede perdão a Deus, é perdoado, erra, um negócio exterior, um negócio fajuto. Mas Cristo Jesus já veio, e depois dele não importa. Aqui está a cerne de um negócio que se chama Evangelho. O núcleo do Evangelho é isso aqui. Tudo que Jesus representa no coração de um Deus que tinha prometido há muitos séculos atrás que ele faria exatamente isso. Isso tudo que Jesus fez, Deus tinha prometido. Através do profeta Jeremias, por exemplo, há quase 600 anos atrás. Jeremias 31, eu vou ler para você dos versos 31 ao 34, Jeremias 31. A promessa de Deus. O Senhor diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, com Abraão, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Não, eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Presta atenção. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei a lei nos seus corações, não é no papel não, é aqui dentro de nós. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todo mundo me conhecerá, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Promessa feita há 600 anos atrás, que reflete quem é Jesus Cristo na minha e na tua vida. Não é um texto, não é lei, não é um texto escrito, não é um conjunto de normas, de regra moral, é Jesus Cristo vivendo dentro de nós, sendo aquilo que nós expressamos para o mundo. Meu irmão, minha irmã, você saiu de casa hoje com o intuito de vir para a igreja porque você crê em Jesus Cristo, sim ou não? É isso que nós somos, é isso que nós fazemos. Mas eu preciso que você volte para a tua casa hoje. Do que significa isso? Eu creio em Jesus. O que significa isso no coração de Deus? Quando você diz eu sou cristão, meu irmão, não é qualquer coisa isso não. Aliás, é coisa para burro, é muita coisa isso aqui. É muito importante isso, é coisa grande demais. E veja, nós não podemos passar 300 mil anos dentro da igreja sem tomar posse de Cristo Jesus. Sem entender que não adianta estar na igreja se Cristo não está em nós. Não adianta, nós estamos perdendo tempo. Esse é o problema de Hebreus. Ele está interessado, o texto aqui está interessado em construir nos nossos corações, aliás, nos corações dos primeiros convertidos, quem é Cristo, e a intenção do coração de Deus que enviou Ele aqui na terra, porque Ele nos amou demais. Por isso que Ele veio. Um dia a igreja evangélica vai ter que entender que Jesus Cristo superou toda a ideia de qualquer religião. Jesus Cristo não inventou nenhuma religião. Ele veio para dizer, entre vocês e Deus não precisa, eu sou a medida. Então, não só no judaísmo, que foi o foco aqui do texto de Hebreus, mas todas as religiões do mundo, todas construíram essa ideia de se relacionar com Deus a partir de rituais, a partir de leis, de doutrinas, coisas escritas, de sacrifícios, da roupa, do templo bonitão, dos líderes, o sacerdote, é o bispo, é o papa, é o apóstolo, é o diacho, lá que seja. A religião está baseada nisso, é isso que serve. A igreja tem dono, tem quem manda lá, bota a foto no portão da igreja, do apóstolo. Que diabo é isso? Nós precisamos disso, nós precisamos da bênção do apóstolo, nós precisamos da bênção do pastor, nós precisamos do quê? Viver Jesus Cristo só. A lógica do evangelho é essa, e nós temos que tomar posse disso, porque nada disso nos aproxima de Deus, nada disso nos aproxima de Deus. Nós jamais vamos conseguir adorar o Senhor se nós ficarmos achando que nós vamos chegar nele através dessas coisas que a gente usa. Que coisas? Que estão por fora, que estão fora de nós. Jesus tirou tudo de lá e botou aqui dentro. Jesus tirou uma lei escrita há milhares de anos e botou dentro do nosso coração. Foi promessa de Deus. Eu vou escrever a minha lei nos seus corações. E vocês serão o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E ninguém precisa ensinar ninguém não. Sabe por quê? Porque vai estar no teu coração quem sou eu, o que eu espero de você.
E nós temos que construir isso. Eu preciso entender, todas essas coisas nós não vamos por quê? Porque essas coisas dizem respeito ao que está por fora, a nossa roupa. E Deus não vê exterior, Deus não vê aparência, Deus não vê roupa, Deus não vê cabelo, Deus não vê conta bancária, Deus não vê o tamanho do nosso prédio, Deus não vê a suntuosidade do nosso carro, Deus vê coração, em nome de Jesus, Deus vê coração. Eu vou aqui, João 4 disse isso, e eu vou repetir João 4, porque é fundamental para entender Hebreus. João 4, a partir do verso 19. Quem se lembra de João 4? Jesus subiu, saiu de Judá, subiu para Galiléia, e por isso passou pelo meio, pela Samaria, uma região hostil, e ele queria passar por ali, porque ele tinha coisa para fazer ali, e ele encontra uma mulher samaritana, e ele para na beira de um poço, pede água para ela. Vocês conhecem o texto? A discussão que se estabelece entre Jesus e a mulher samaritana. Verso 19, disse a mulher: Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, aqui, na Samaria. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, em templo nenhum. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que não tem judeu, não tem samaritano, não tem nada. Está chegando a hora, aliás, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que quem o adore em espírito e em verdade, não em templo, não em lei, não em nada, de coração, em nome de Jesus, amém? E sabe o que eu fico pensando? Sabendo tudo isso, sabendo das promessas que foram feitas pelos profetas de milhares de anos atrás, lá do Antigo Testamento, sabendo desse nosso maior, celestial, maravilhoso, Jesus Cristo, a pergunta que se impõe é: o que é que nós estamos fazendo em pleno século XXI, achando que Deus está preocupado com a adoração feita por templos enormes e maravilhosos? Que Deus está sendo adorado por 600 milhões de seguidores na internet. Deus está sendo adorado pela nossa doutrina. Deus está sendo adorado pela nossa religião, pela nossa roupa. Deus está sendo adorado pela nossa grana. Querido, o que nós estamos fazendo sabendo que tudo isso está por fora, tá? É fora de nós, é exterior, não importa, Deus não olha nada disso. Jesus Cristo tem coisa com o nosso interior, Deus tem coisa com o nosso coração, não é com o nosso ritual, não é com a nossa religião. Não adianta a religião se não tem transformação, está perdendo tempo, porque Deus está olhando e fala: ele é até bem intencionado, tadinho, mas não adianta, não muda, está sempre voltando para os mesmos erros. Está sempre fazendo a mesma coisa que sempre fez. Vem aqui, eu perdoo, ele está fazendo. Deus perdoa? Lógico que perdoa. Se não perdoasse, a gente estava torrado. Mas Ele perdoa. Só que não vamos botar lá do mesmo jeito. E volta lá para trás, tudo de novo. E o que o Senhor, quer dizer, nada a ver. Não entende quem é Jesus Cristo, não entende quem é o Senhor. Esse negócio de pecar, ir para a igreja orar, para pedir perdão, porque foi besteira, e tudo bem, vai ser perdoado, mas depois volta para casa para pecar de novo. E faz a coisa errada, e depois vai lá dar um dízimo legal na igreja, porque está se sentindo culpado, para conseguir o perdão, mas voltar a fazer as mesmas coisas. Isso não é coisa de um povo que é salvo em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é outra coisa. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? É muito importante que a gente tome posse disso, meu irmão, porque quem é salvo em e por Cristo Jesus tem a sua vida completamente transformada. É outro tipo de ser humano. Por que o apóstolo Paulo fala assim? Novas criaturas nós somos. Tudo que era velho passou e não faz parte mais. O que era velho já era, passou. Agora nós somos novas coisas, novo tipo de ser humano, novas criaturas nós somos gerados de novo. E assim mesmo que ainda está sujeito ao pecado, não fica usando desculpa, argumento, mas sabe que não pode pecar. Diz não, por quê? Porque Ele me ama, e é por amor a Ele que morreu na cruz para me perdoar que eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer. Não é porque eu não quero, porque eu quero. Eu não vou fazer porque Ele me ama e Ele morreu por mim. Porque é aqui dentro que Ele habita, então eu não vou fazer em nome de Jesus, amém? O que adianta dizer que se converteu, se batizou, se quando saiu das águas, não passou pela porta estreita, que é aquela de um dia após dia, permitir que a palavra de Deus molde o seu caráter, né? Essa porta que é estreitinha,
esse caminho que é espinhoso. O que adianta? Adianta? Eu sou um religioso. Adianta? Conversão é levantar a mão na igreja e falar, eu aceito Jesus? Isso é conversão? Salvação acontecerá, meus irmãos, se nós crermos que nele nós estamos, que é Jesus que nós queremos, se ele for visto. Agora, presta atenção, quem tem que crer somos nós, né? Nós temos que crer. Mas conversão não é um ato, conversão é um processo de vida. Aliás, eu estava ouvindo um negócio essa semana, segunda-feira eu acho, que é uma fala muito interessante de uma pessoa na igreja, que ele falou que estava no seminário lá na igreja estudando, e convidaram um teólogo católico lá, muito legal. Carlos Mester, eu estudei muito esse homem, é um senhorzinho, um velhinho, sensacional, de uma sabedoria. E o Carlos Mester visitou o seminário, e um aluno perguntou para ele, doutor Carlos, o que é conversão? E a calma dele, né, a resposta mais calma do mundo, ele falou assim, conversão é uma conversa muito longa. Aliás, conversão é uma conversa tão longa que dura a tua vida inteira. Conversão é uma conversa muito comprida. Veja isso, que sabedoria linda. Conversão não é um ato na tua vida, mas é uma longa conversa com Deus que dura toda a tua vida. Isso é conversão. A gente levanta a mão, amém. A gente diz que aceita que Ele seja o Senhor. A gente desce as águas do batismo. Mas com tudo isso, vai começar um longo processo de vida e que faz parte disso, uma conversa entre as partes. Tem que trocar uma ideia o tempo todo. Tem que conversar. Nós temos que conversar com Deus dia após dia. Nós temos que nos render a isso, derramar nossa vida diante dEle. Nós temos que orar, meus irmãos. Nós temos que orar, minhas irmãs. Mas não com palavras somente. Nós temos que orar com a nossa alma. A nossa oração tem que ser verdadeira. Não vem com oraçãozinha de crente de voz impostada de locutor de rádio, não. Nós temos que orar com a nossa miséria mesmo, admitindo quem nós somos. Orar com a nossa verdade, com a nossa alma. Mas presta atenção, nós também temos que ouvir. Porque numa conversa você sabe que tem quem fala e quem não fala, o outro ouve, não é? Quando você fala, Deus te escuta, mas quando Ele fala, você tem que ouvir. Aliás, presta atenção, conversa só acontece quando ambos falam e ambos escutam. Não pode ser ao mesmo tempo, né? O pentecostal tem que entender isso. Quando Deus fala, a gente tem que ficar quieto, né? Para ouvir. E quando a gente fala, Deus para e nos ouve. Então, é importante, por isso nós temos que ouvir a voz do Senhor quando Ele fala conosco através da palavra. Você está tendo uma conversa. E é bom que a pregação é longa, que é uma conversão. Como parte dessa longa conversa, coisa que só acontece entre gente que é próxima, né? Conversa entre gente íntima, gente da intimidade. Deus vai fazendo o quê? Moldando o nosso interior. Vai mudando a nossa vida. Vai mudando a nossa maneira de pensar. Lembra do apóstolo Paulo, Romanos 12? É uma nova, né? Uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, que não se amolda ao mundo. Deus vai mudando, vai nos dando uma nova maneira de pensar. Nós vamos aprendendo sobre o que é vida mesmo, vida que vale a pena. Nós vamos aprendendo sobre valores que vão nos tornar seres humanos melhores. Sobre essa conversa, Deus espera que nisso se molde um caráter que agrada a Ele. Você fala, Deus fala, é conversão. Viva o Carlos Mestre, eu achei isso sensacional. É um processo de vida. Como parte dessa longa conversa com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai entrando em você. E você ouve, e considera, e fala, e ouve, e o Espírito Santo vai entrando. E quando ele vai entrando, sabe o que vai acontecendo? Vai transformando, você vai se rendendo. E o teu dia a dia vai, dia após dia. Paulo fala de glória em glória, nós vamos nos tornando como no espelho, semelhante a Jesus Cristo. Dia após dia. Como parte dessa conversa alongada entre nós, que é maravilhoso em nome de Jesus, amém? Então eu termino dizendo para você que essa seja a nossa medida, diante de Jesus Cristo. Nós precisamos ser esse povo que transformou o seu interior inteiramente. Não adianta discurso de religioso, de crente, não adianta versículo bíblico decorado, meu irmão, não adianta. Se lá no fundo não mudar as coisas, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos compreender isso. Hoje você sabe que ele não será encontrado no nosso exterior, mas ele precisa ser encontrado dentro de nós. É para isso que você participa da Santa Ceia. Você come e bebe por quê? Porque é aqui dentro de você que ele tem que viver. É por isso que ele instituiu a Santa Ceia. E que nós possamos então entender que com tudo isso Cristo vai se tornar a nossa essência, aquilo que nós somos. Ele não é a nossa religião,
Ele não é em alguém que nós cremos, não, nós vivemos Jesus Cristo. E é por isso que eu termino lendo o apóstolo Paulo, que tem a frase perfeita para isso, Gálatas 2:20, que Paulo disse assim, ó: eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, assim eu não vivo mais, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Presta atenção, a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Depois que Ele fez isso, eu não vivo mais eu, nem o que eu quero, nem o que eu penso, nem o que eu gosto. Eu vivo Cristo, e Cristo é que vive em mim, porque eu morri, eu fui crucificado em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Compreendeu o capítulo 7? Compreendeu esse momento precioso? Sim? Qualquer dúvida, anota, só não corta os pulsos, tá bom? Anota, tenta, busca e conversa. Conversa. Tem gente que não gosta de orar, né? Orar, conversa com Deus. Deus fala com você, fala ou não fala? Ele fala, retribui, conversa com Ele. Fala, Deus, eu preciso, eu estou assim, eu não estou. Ora ao Senhor, porque é dessa conversa longa, para o resto da tua vida, que vai surgir aí dentro algo que interessa ao Senhor. E é daí que vem a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém? Se você compreendeu, pode até aplaudir Ele, vai, Ele merece.